Oi, gente, eu sou a Ila, esse é o Ilaverse e eu li 15 livros esse ano. Vamos começar aqui dizendo por que eu sumi, que é porque, em resumo, eu virei CLT, aí eu tava me acostumando ainda com a rotina nova, então eu não tava conseguindo gravar muito bem, porque eu tava tendo que acordar às 5 horas da manhã, ainda estou, mas eu já tô melhor acostumada, né? Um beijo aí pra quem conhece o trabalho. Mas, então, aí agora eu estou com planos de voltar a gravar, assim, bastante esse ano, então tomara que dê tudo certo. E a gente vai começar falando dos livros que eu li no ano passado. Eu li 15 livros esse ano, o que para alguns não é muita coisa, realmente eu costumo ler muito mais. Mas esse ano foi um ano que eu vivi coisas, eu vivi momentos, então assim, 15 livros vieram com luta, viu? E aí eu vim mostrar assim os livros que eu li e dizer minha opinião sobre eles. E eu espero que vocês se interessem pelas minhas leituras. Eu vou tentar fazer em ordem cronológica, então eu estou com uma colinha aqui. Mas a gente vai começar com a minha primeira leitura do ano, que foi Correr ou Morrer, da série Saga? Maze Runner. E assim, vamos começar polêmica, tá? Porque, sinceramente, eu gostei mais do filme. De toda a saga, eu gostei mais do filme. Mas, esse aqui eu achei que foi, assim, um dos melhores. Porque ele é o mais parecido, assim, com o filme. Eu vi o filme primeiro. Talvez seja porque eu tenho afeto pelo filme. Não sei, antes que alguém me cancele aí. Porque, eu prefiro adaptação. Acontece, gente, acontece. Mas eu gostei desse aqui. Esse aqui eu achei legal. Eu gostei de ver mais sobre o Newt, que é o meu personagem favorito. Né? E basicamente é isso. Eu gosto de como é mais profundo coisa sobre a Wicked aqui, como fala mais sobre a Wicked, mas eu não gostei do enigma para. Eu não sei se isso é spoiler, mas o negócio tem 10 anos, a gente consegue labirinto. É spoiler, né? Mas eu acho que o enigma de sair do labirinto, eu achei, sei lá, que ele fez mais sentido na adaptação. Mas fora isso, eu gostei de como foi, eu gostei da escrita, eu gostei dos personagens. O Minho é muito engraçado, eu não aguento ele. É isso. Esse aqui eu gostei. Eu não vou dar nota pros livros, porque eu não sei dar nota pra livro. As minhas notas são gostei, amei, não gostei. Ou definitivamente um dos livros já feitos. Então eu gostei desse aqui. Ele é um livro que eu não leria de novo. Mas foi uma experiência que eu gostei de ter. Aí a gente vai para a minha segunda leitura, que também é de Maze Runner, mas é Prova de Fogo, que é o segundo livro da saga, graças a Deus, eu tô lendo, né? 1, 2, 3, 4. Mas esse aqui foi um parto pra eu ler esse livro, porque eu estava muito entediada, porque eu achei que ele foi muito lento pra ler, assim, tipo, a progressão da história eu achei muito lenta. Esse aqui foi o que eu gostei mais, o que eu menos gostei em comparação aos filmes, porque eu achei simplesmente filme de Prova de Fogo. Tem alguma coisa a ver com o livro? Não. Mas eu achei melhor. Eu achei a progressão da história melhor, eu achei os personagens mais legais. Tipo, eu achei a Brenda muito mais legal no filme do que no livro. No livro eu achei ela meio. Né, mas pode ser porque eu tinha a visão do filme, em que ela é tipo, uau! Né, e no livro ela só é um pouquinho menos legal. Mas eu gostei do plot da Brenda aqui, né? E eu não lembro de muita coisa. Eu leio os livros e eu apago eles da minha mente. Então, assim, eu não lembro de tanta coisa assim. Mas eu lembro que eu achei muito confuso umas partes. Tipo, um negócio meio nada a ver. Meio assim, onde estamos, o que tá acontecendo, quem é essa pessoa que acabou de morrer. Gente, os personagens tá morrendo. Quem é esse maluco desde quando ele tá com a gente, assim, sabe? E eu achei muito lenta a progressão da história, o que eu já falei 15 vezes, mas eu acho que foi o principal motivo de eu não ter gostado muito desse livro. A cena da traição é nesse livro? Se eu não me engano, a cena da traição é nesse livro. Hum, se eu não me engano, a cena da traição é nesse livro e eu não achei uma boa cena. É isso, tipo, eu não me senti traída, eu só me senti, tipo, oh well. Eu não achei que teve peso, eu não achei que significou muita coisa. Eu achei que foi melhor no filme. Eu não sei, na verdade, se a cena da traição foi nesse livro ou no outro, mas assim, de qualquer forma, eu não gostei. A gente vem para o terceiro livro, terceiro livro, que é A Cura Mortal. É o meu filme favorito de Maze Runner, não da vida. E eu fiquei muito triste porque não teve a minha cena favorita do filme. Então isso foi um ponto muito, muito negativo pra mim, que não teve minha cena favorita. Tipo, eu estava lendo os 3 livros, pensando nessa cena, e tipo, essa cena nunca aconteceu, e eu tava assim, né? Mas esse aqui eu já achei mais rapidinho de ler do Prova de Fogo. Eu espero que vocês não estejam ouvindo o tonto do meu cachorro latindo. Graças a Deus não tá miando, né? Mas me perdi no que eu tava falando. Eu achei a progressão da história um pouquinho melhor nesse. Não achei tão confuso quanto o segundo. Mas assim, é o melhor livro do mundo? Não. Definitivamente, dos 3 primeiros, o melhor foi Correr ou Morrer.
Mas esse aqui, uma coisa que eu gostei foi de ter mostrado o Palácio dos Cranes, que é um livro que eu não li, inclusive. Mas porque eu amo Newt, gente. Qualquer cena do Newt é o suficiente pra mim, sabe? Qualquer coisa que falamos sobre o Newt é o suficiente pra mim. Mas uma coisa que eu não gostei, eu gostei mais no filme, foi a carta do Newt para o Thomas. E não vou falar muito, né, pra não dar tanto spoiler assim, porque esse aqui eu sinto que já vai ser um grande spoiler. O negócio tem 10 anos, então não vai ser um grande spoiler, né? Se você abrir no Google, você acha, mas vou fazer a minha parte. Mas é isso. Esse daqui também eu acho que tá a capa mais bonita pelo esquema de cores. Ninguém se importa com esse ponto, porque eu não falei disso em nenhum livro. Mas é isso. Aí a gente vai para um trauma literário. Ai, foi muito triste, foi muito... Não, foi só ruim. Ordem de Extermínio. Para todos os fãs de Maze Runner, eles já fecharam o vídeo nesse ponto, mas para todos os fãs de Maze Runner que estiverem vendo isso, eu sinto muito. Mas, assim, não foi pra mim, sabe? Eu posso ser o problema, eu posso ser a solução. Mas, assim, não foi pra mim essa leitura. Gente, Ordem de Extermínio, sinceramente, eu odiei esse livro. Ele me deu uma ressaca literária que eu não consegui ler. Ordem da Febre. Ordem da Febre? Então, acho que é Ordem da Febre o nome. Que era o que eu mais queria ler. Por quê? Porque é falar do Newt. Por que eu falei Newt assim, né? Mas eu não consegui ler porque me deu uma ressaca literária, assim, do caramba. Eu não conseguia, mal conseguia pegar um livro, quanto menos um livro de Maze Runner. Agora, minha opinião sobre o livro, muito lento. A gente anda e não chega em lugar nenhum. Literalmente, porque os caras ficaram muito tempo andando nesse livro. Mas, assim, parece que a gente não chega em lugar nenhum. Não tem desenvolvimento de história, não tem desenvolvimento de personagem. Eu odiei. Eu odiei cada segundo dessa leitura. Eu comecei muito animada, porque a gente vê como aconteceu, né, o que acontece em Maze Runner, como surgiu os Cranks, né, a Flare. Como é que é a Flare? É febre? Não é febre. Fulgor, isso. Como aconteceu o Fulgor. Fulguras ao Brasil, Florão da América. Por que eu falei nacional? A gente tem ali uma revelation. O que eu falei assim? Uma revelação sobre a Wicked, sobre o governo, sobre tudo. Mas assim, foi bom? Não foi. Agrega, né, alguma coisa pro universo. Não vou nem dizer que agrega muita coisa, porque muita coisa é uma palavra muito forte. São duas palavras, não é o caso, mas é um termo muito forte. Mas assim, esperava mais. Esperava bem mais. Inclusive, eu esperava que não fosse uma experiência tão horrível quanto foi. Eu odiava os personagens, eu odiava a progressão da história, eu odiei muita coisa nesse livro, então assim, odiei. Agora vamos para livros bons. Vamos para Todo Mundo da Minha Família Já. Alguém, que eu acho que eu não posso falar isso na câmera, né, mas tá aqui o título, pra quem quiser ver, que é do Benjamin Stevenson. Eu não falei o autor de Maze Runner, né, o James Dashner, mas ninguém se importa. Mas em que o plot todo mundo da família dele já é de fato alguém, né? E é um pouco. Isso é uma informação relevante no livro, porque eles estão em um retiro de férias, isolado, e alguém morre. Então, obviamente, a família dele é suspeita, porque assim, todo mundo ali já. Né? Eu tenho que parar de repetir isso, já que eu não posso falar essa palavra, né? Mas então, já que isso foi um evento recorrente na família dele, todos eles são suspeitos. E aí a gente tem uma investigação. Eu gostei muito da escrita, eu gostei muito do plot. Assim, obviamente, não é aquela coisa assim que você consegue inovar muito sem sair um pouco da caixinha. Nesse negócio de estamos isolados, não é um negócio mais Agatha Christie, estamos isolados e alguém morreu, então, obviamente o culpado está entre nós. Mas eu achei que foi uma história bem colocada, eu gostei das revelações. Teve algumas coisas que eu achei meio. Nossa, amigo, mas você tá louco, né? Você tá chapando, mas como eu gostei da leitura, eu vou colocar esse aqui como um livro que eu gostei. Outra coisa é que, assim, eu quero dar um adendo de que suspense é meu gênero de livro favorito, assim, suspense, mistério, essas coisas, né, thriller. Então, eu sou um pouquinho suspeita pra falar, porque se eu me divertir lendo, divertir, né, é que não dá pra se divertir tanto, assim, porque tem gente sendo, né, mas se eu me divertir lendo, isso já é importante pra mim. Mas eu gostei muito da leitura, eu gostei dos personagens, eu gostei de como algumas revelações foram feitas, de como, tipo, porque, assim, não é aquele tipo de livro em que você tira uma informação do nada e essa é a revelação, porque não tinha como o leitor adivinhar isso. Todas as informações são usadas, foram mostradas pra gente de uma forma indireta e eu achei isso muito bom, né? Muito, muito bom da escrita, achei muito boa a forma que ele conseguiu colocar essas informações sem ficarem jogadas e sem ficarem desconexas com a história. E eu quero muito ler o novo livro dele que vai sair e isso é relevante pro vídeo do momento. Aí a gente vai para Absolute Cinema, Absolute Literatura.
Eu não tenho nem palavras pra definir esse livro, que foi Asas Reluzentes, da Alison Seft. Isso aqui, literatura, tá? Absoluta literatura. Para quem não sabe, se você vive debaixo de uma pedra e não sabe disso, este livro conta a história do Lord Milorg e da Rainha Clarion, de Tinkerbell, antes de toda a história de Tinkerbell. É um prequel da história e se eu não me engano, é considerado canon. E conta a história do romance que eles viveram antes. Ai, gente. Spoiler de Tinkerbell ninguém liga. E o romance que eles viveram antes da história de Tinkerbell, que é citado em O Segredo das Fadas. E para quem não sabe, ninguém sabe, eu não falei isso. Eu sou muito fã de Tinkerbell, eu gosto muito de Tinkerbell, então assim, eu precisava desse livro, eu amei esse livro, eu amei cada segundo dessa leitura. Eu amo eles. O romance é lindo, os personagens são incríveis, eu gosto muito do desenvolvimento deles. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quanto eu amo esse livro, o quanto eu amo esses personagens, o quanto eu amo essa história, o quanto eu amo Tinkerbell. Deu pra ver, né, que eu não falei nada sobre o livro, eu só falei o quanto eu amo. Mas Ai, é que é lindo, gente, não tem como não contar a história inteira do livro aqui, então, assim, apenas leiam. Eu gostei muito de como o desenvolvimento dos personagens aconteceu, eu gostei muito de que a Rainha Clarion, ela não é, tipo, chata. Eu fiquei com muito medo da Rainha Clarion ser chata, porque eu gosto muito dela. Mas não, ela é uma fofa, uma querida, eu amo ela, eu amo o Lord Milorg, eu amo tudo sobre esse livro. Eu simplesmente amo esse livro. Leiam, é isso. Esse é o resumo do vídeo. Leiam Asas Reluzentes. Eu tenho, inclusive, o pôster aqui, tá? Que veio no livro. Ninguém liga pro meu pôster, mas eu queria mostrar meu pôster. Eu pulei um livro. Tava apagada a tela. Eu acabei de olhar minha lista e eu percebi que eu pulei simplesmente uma das minhas melhores leituras da minha vida. Não só do meu ano, da minha vida, mas que eu li em PDF, por isso que eu não lembrei de olhar aqui. Que foi Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. A Mente de Titânio, da Lenda. Continuando, se meus cachorros permitirem, eu consegui falar aqui. Foi simplesmente assim, mudou minha vida, sabe? Eu aqui no Quinto dos Infernos, onde eu moro, mudou minha vida. Suzanne Collins lá da casa dela. Foi assim, eu amei a leitura, eu amei saber sobre os jogos do Haymitch, eu amei tudo, eu amei cada segundo, foi a coisa mais triste que eu já li na minha vida inteira. Quebrou meu coração em pedacinhos, mas assim, a forma como ela conseguiu conectar tudo, sabe, assim, tudo que acontece em Jogos Vorazes, tudo que acontece em Amanhecer na Colheita, tudo que acontece em A Cantiga dos Pássaros e Serpentes, simplesmente perfeito. Assim, sabe, eu vou sempre defender a Suzanne Collins de todas as críticas, porque assim, a mulher é um gênio, é simplesmente muito bem escrito, eu amei os personagens, eu odeio todos que falam mal da Eleanor Dove, eu amo a Maisie Lee, ela é a minha diva, a minha rainha. E eu acho que é isso, assim, basicamente, sobre Amanhecer na Colheita, é isso que eu tenho a dizer, porque, assim, fora isso, apenas sentir, sabe? Foi também absoluta literatura. Eu não sou mais a mesma depois que eu li esse livro, e eu estou animadíssima pro filme que sai esse ano, e eu amei o elenco do filme, eu amei saber de tudo sobre, tudo que eu consegui saber, né, obviamente, sobre as gravações. O epílogo foi lindo, o epílogo do livro, eu tô me distraindo, mas assim, eu estou vivendo em prol de ver esse filme. Então, assim, estou animadíssima. Espero que eu consiga trazer mais conteúdo sobre Jogos Vorazes, que não sei se eu conseguiria trazer muito mais, mas é porque eu amo Jogos Vorazes, então é isso, assim, não tem como eu não ter amado Amanhecer na Colheita. E aí a gente volta para a ordem cronológica, que Amanhecer na Colheita eu li antes de ler Todo Mundo da Minha Família Já Alguém, e depois de ler A Cura Mortal. Não, A Cura Mortal não. Ordem de Extermínio. E foi o que me tirou da ressaca literária ferrada que aquele livro me deixou, né? Mas. E aí, agora, voltando para a ordem cronológica, a gente vai para os livros do Uketsu, que foram Casas Estranhas, quase que não sai. Basicamente, assim, para quem viveu debaixo de uma pedra esse ano, ou então não estava acompanhando ali muito as bookredes, eu adoro esse termo, bookredes. Mas então, não viu o povo falando. É um livro de um autor japonês, que acho que é famoso, fazendo história, sei lá, no YouTube, no Reddit. E aí ele lançou esse livro, que é basicamente, assim, são plantas de casas que são, de fato, muito estranhas. E aí envolve uma investigação ao redor disso, e não sei o que, do porquê que essas casas são assim, o que aconteceu nessas casas. E assim, se a gente vai. Eu vou dar minha opinião sincera aqui. Foi uma leitura legal de fazer, eu li, tipo, em coisa de horas, é um livro curtinho de ler, assim, eu li em menos de um dia. Mas, foi um livro bom, assim, que mudou minha vida? Não. É muito bom pra sair de ressaca literária, assim, pra quem gosta do gênero, óbvio. Pra quem não gosta, eu não sei se seria uma ótima introdução ou a pior introdução de todas pro gênero. Mas, por quê?
Eu achei as informações muito jogadas, eu achei tudo muito mirabolante, assim, se você não fosse culpado do crime, você não teria como saber disso. E ele não era o culpado do crime, então, tipo assim, foram coisas muito, assim, fora da caixinha. E, assim, não no sentido de, meu Deus, ele é um gênio, muito esperto. Não, foi um negócio, tipo, ninguém pensaria nisso. Não teria como alguém que está investigando algo, com as pistas que ele tem, com as provas que ele tem, chegar a essa conclusão. E, sabe, eu achei tudo muito jogado, muito. Como chegamos nessa conclusão? O cara é louco. É isso. Não tem justificativa, não tem prova, não tem evidência. Eu só achei tudo muito jogado. Um plot, assim, interessante, meio confuso, meio, assim, muitos nomes, me perdi um pouco, mas eu basicamente achei, assim, tudo muito, sei lá, muito corrido, eu não achei, assim, uma boa revelação, uma boa investigação, eu achei muito, sei lá, eu não sei explicar meu sentimento. Assim, é um livro legal de ler, a escrita é bem rapidinha, é bom pra ressaca literária, porque é rapidinho de ler, então você consegue ler, assim, coisa de um dia, sabe, tipo, pegar pra ler numa só, mas, assim, não é um livro muito bom. Eu não entendi por que as pessoas acharam, assim, 5 estrelas. Mas quem gostou, ótimo. Aproveitei sua leitura. Né? Mas, assim, acho que não é pra mim. Talvez eu seja realmente problema nessa questão, porque eu fui minoria. Todo mundo que eu vi falando super bem, assim. Falei, nossa, vou ler. E acabei não gostando muito do... Não da leitura. A leitura eu gostei. Eu não gostei muito da conclusão que teve. A mesma coisa, basicamente, se aplica para Imagens Estranhas, que também é do Oketsu. Porque eu achei também muito mirabolante, tipo, não tinha muito como ele chegar nessa conclusão. Esse eu achei um pouquinho ainda mais bem colocado. Eu me lembro de ter achado que eu não lembro muita coisa da história. Li também super rapidinho, esse li em 2 dias porque eu já não tava muito afim de ler. Também achei meio mirabolante. Nossa, isso foi um trava-língua, né? Meio mirabolante. Mas não deixa de ser um livro bem escrito, não deixa de ser um livro legal de ler. Só que eu acho que, assim, é meio irreal. Eu acho que esse foi o meu problema principal com os 2 livros. São coisas meio irreais. O meu irmão disse que viu gente falando que parecia muito uma história do Reddit alongada pra virar um livro, e realmente, assim, seria uma ótima história do Reddit. Assim, pra quem acompanha, assim, histórias no Reddit, histórias de terror e afins, realmente se encaixa nessa categoria, mas, sabe, eu só não sei se seria, assim, um livro 5 estrelas, sabe? Talvez não pra mim. Da mesma forma com Casas Estranhas, assim, são conclusões muito específicas que, assim, com as informações que ele tinha, não tinha como ele chegar ali, sabe? Assim, foi um negócio, assim, não dá nem pra ser uma epifania, porque foi um negócio, assim, muito absurdo. Então, eu simplesmente não sei como ele chegou nessa conclusão. E o próximo livro físico que eu li nessa vibe também, suspenses e thrillers e afins, foi A Estranha Sally Diamond, dessa autora aqui, que eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Então, não vou usar pronunciar. Mas que eu não lembro muito bem a sinopse. É um negócio meio louco, assim. Mas, assim, de fato, a Sally Diamond era estranha. Não, mentira, eu vou parar de fazer essa piada. Mas, assim, realmente, assim, um ponto importante do plot é ela ser estranha. Mas ela não sabia nada sobre a infância dela. E aí o pai dela, né, por causas naturais aí. E aí ela tem que aprender a viver a vida dela sozinha. E ela também vai tendo revelações sobre a infância dela, antes dela ir morar com esse pai adotivo. E, assim, são muitas revelações. Eu gostei muito, eu gostei da leitura, uma leitura bem rapidinha também. Eu gostei da história, eu achei muito legal, assim, a visão, sabe, assim, que você tem das coisas, dela formando relações com as pessoas, de como ela lida com as coisas, eu gostei muito de ver a visão dela das coisas. O final, ele pode dividir opiniões, eu vou citar isso, sem dar spoilers aqui. Tanto que minha irmã odiou esse livro, assim, com todas as forças dela, eu gostei. Eu vejo por que ela odiou, assim, eu não vou dizer que foi uma coisa, assim, super infundada, foi bem fundada, mas eu gostei, tipo, foi uma coisa que eu não esperava, esse final. E, assim, eu fiquei decepcionada com o que aconteceu? Sim, muito. Mas eu gostei da leitura, então foi um livro que eu gostei. A gente vai para uma releitura. Foi uma das. Que eu sou uma pessoa muito rara de fazer releitura, mas foi a única releitura que eu fiz esse ano. Eu tô falando essa palavra várias vezes. Que foi simplesmente um dos meus livros favoritos da vida, que é A Casa do Marcerulho, do T.J. Klune. Eu amo tanto esse livro, eu não sei como explicar o quanto eu amo esse livro. Assim, é meu livro favorito da vida, entre outros, né? Porque eu tenho vários livros favoritos. Mas, assim, é sobre um assistente social que vai para um orfanato com crianças mágicas. Isso é uma coisa comum, né, nesse universo, mas pessoas mágicas. E ele vai para um orfanato com crianças mágicas para ver se esse orfanato precisa ser fechado, se ele está ali de acordo com as diretrizes e afins.
E aí, né, a gente vê como ele vive nesse orfanato, né, como é as coisas nesse orfanato. E assim, as crianças são uns amores, eu amo as crianças, eu amo o diretor do orfanato, que é o Arthur, eu amo o Linus, que é o assistente social, eu amo todos os personagens desse livro, eu amo cada segundo da leitura. Eu não vou mentir que a leitura dos livros do T.J. Klune pode ser um pouco lenta, mas assim, eu não vou dizer que não vale a pena. Eu amo os livros dele, eu já li 3 livros dele, e eu amo os 3 com todo o meu coração. Mas assim, simplesmente perfeito, é um Found Family, que é a minha trope favorita, assim, desses. Se a gente estiver falando dos clichêzinhos, Found Family é obviamente a melhor de todas. Então, assim, me pega muito. Eu amo tanto esse livro. Eu chorei lendo ele da primeira vez e da segunda vez. E eu sou uma pessoa difícil de chorar lendo e assistindo as coisas, então, assim, leiam, é o melhor livro da história. É simplesmente perfeito. É isso. Inventaram um romance, inventaram uma família, inventaram sentimentos bons e felizes. Esqueci de falar sobre o livro, não só falei quanto eu amo esse livro. Ele fala muito sobre preconceito, sobre como as pessoas julgam algumas por características diferentes e sem conhecer, sem saber nada sobre essas pessoas de fato. E assim, a forma como ele aborda isso de uma forma leve e séria ao mesmo tempo é simplesmente perfeita. Eu gosto muito da escrita dele, já falei isso. Assim, simplesmente leiam, vai mudar a vida de vocês. É simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira. E eu já li muitos livros, então assim. Leiam A Casa do Marcerulho. Esse é o. Eu gravei esse vídeo, assim, só pra dizer, leiam esse livro. E aí, você pensa comigo, o que já era bom não pode ficar melhor. Mas pode, sabe por quê? Porque tem um segundo livro que se chama Em Algum Lugar Além do Mar. É o livro 2. Eu acho que a capa dá um pouquinho de spoiler, mas. Em que, assim, eu não posso falar muito sobre o livro 2, porque eu daria um pouquinho de spoiler sobre o livro 1. Mas eu posso dizer minha opinião, que é assim. Se o 1 era bom, o 2 é melhor. Assim, realmente, a família é linda, o amor que eles sentem um pelo outro é lindo, tudo nesse livro é lindo, ele continua abordando os temas de uma forma leve e séria, assim, sem banalizar nada, mas sem deixar as coisas passarem batidas. Eu acho assim, simplesmente incrível a escrita dele. Eu amei cada segundo desse livro. Eu chorei também. Gente, desculpa, mas me pegou, foi pessoal pra mim, sabe? Assim, eles são minha família. Essa é minha casa, sabe? Então, assim, é isso. Apenas leiam, vocês não vão se arrepender. Se vocês se arrependerem, vai ser o problema, porque esse livro é perfeito, não tem um defeito sequer. E é isso, sabe? Assim, a forma como eles falam sobre o amor, sobre as pessoas, sobre como a vida é linda. E, nossa, esse livro me dá esperança. Esse livro me dá esperança, tá? É isso, apenas sentimentos positivos em relação a esse livro. O único defeito dele é que ele acaba. E a gente tem uma crítica direta aqui a J.K. Rowling. Então, assim, apenas pontos positivos aqui, né? Apenas qualidades. Né? Assim, o autor é maravilhoso, o livro é maravilhoso. Eu não canso de recomendar esse livro. Então, leiam, 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 leiam. A gente vai pesar um pouquinho o clima aqui para um livro de thriller também, que é Flores da... Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, eu tô com o livro de ponta cabeça. Flores da... E, enfim, esse livro foi um livro que eu li rapidinho também. Eu acho que eu li, tipo, ele em uma semana no máximo, assim. Não lembro quanto tempo eu li esse livro, mas ele não é um livro devagarzinho de ler, é um livro curtinho, fininho. Deve ter umas, nem 300 páginas, deve ter 200 e pouco. Tem 325 páginas. E assim, foi um livro que eu gostei de ler? Foi. Foi uma escrita que foi maçante? Não, foi uma escrita que eu achei bem rapidinha de ler, bem de boa de ler. A história em si eu achei previsível. Né, assim, não foi uma coisa que mudou minha vida. Ou então, tipo, a coisa mais imprevisível da história eu achei meio mirabolante demais. Então, assim, a gente tava naquela linha, assim, de mais, de menos. E aí a gente foi, tipo, pra 2 pontos diferentes dessa linha. Sabe? Porque, assim, a gente começa com uma coisa meio previsível. E aí a gente termina com uma revelação, assim, da onde veio isso? Como assim? Mas, no geral, assim, eu diria que foi um livro que eu gostei. Tipo, eu não odiei essa leitura e eu não amei. Foi um livro bom, foi um livro ok. Eu recomendaria, assim, meio, acho que pra quem não é muito do gênero, porque é uma coisa, assim, que se você lê bastante do gênero, você já prevê algumas coisas. Mas eu não vou dizer que é ruim. Ruim eu acho que já é também, já estaríamos exagerando. A Mãe Perfeita, de Aimee Molloy. Eu não sei como se pronuncia esse nome. Mas, assim, minha opinião sobre este livro. Definitivamente um dos livros já feitos. Eu achei
um bom livro sobre as dificuldades da maternidade. Eu não sou mãe, né? Então, assim, eu não posso falar nada sobre isso. Mas, assim, da visão de alguém que não é mãe, mas tem uma mãe, eu achei... eu achei um livro que fala muito sobre essa coisa aí da maternidade, das dificuldades da maternidade. Eu achei um livro importante, primeiramente, né? Se a gente for falar dessa questão aí de expor esses problemas e tal, né? De não romantizar tudo. Basicamente, ele fala muito sobre maternidade, né? Como o nome já sugere. E eu achei essa parte do livro muito boa, muito importante, eu achei bem escrita. Agora, sobre o suspense em si, eu achei que, assim, a gente teve revelações legais, eu achei que a gente teve uma construção de suspense legal, mas eu achei a revelação também meio mais ou menos, porque foi aquele negócio, assim, não foi muito, nossa, eu não vi isso chegando, porque, assim, tava muito bem disfarçado, é simplesmente porque foi uma coisa que não foi dita. Não foi, eu achei que não deram pistas sobre essa revelação, pistas o suficiente, assim, porque eu acho que é um bom, na minha opinião, uma ávida leitora de suspense. É que, assim, para um suspense ser bom, você tem que se sentir enganado, porque, assim, você tem que ter, essas pistas têm que chegar até você, mas você não percebe elas chegam a você de uma forma sutil. E eu senti que isso não aconteceu nesse livro. Tipo, tiveram pistas, e, assim, essas pistas, ok, foram boas, mas sobre a revelação final, assim, eu não senti que tiveram pistas o suficiente pra gente chegar, tipo, foi isso que aconteceu, foi fulano de tal, foi isso, foi assim. Não achei. É um livro ok, eu gostei muito de ler sobre as personagens, eu gostei de conhecer as personagens, mas a revelação em si eu não achei tão boa. É um livro também rapidinho de ler, é um livro curtinho, então é um livro que eu estava muito animada pra ler desde que ele foi lançado, porque é o livro da atriz Paris, Pelas Entranhas, e assim, eu acompanhei o lançamento desse livro, eu gosto muito da atriz, e eu queria muito comprar, mas eu estava meio falida, então não consegui, mas eu finalmente consegui comprar ele, e eu quero muito ler Letargia também, mas eu finalmente li Pelas Entranhas, e assim, eu gostei, é um livro de contos, assim, eu gostei na medida que eu posso, porque eu não sou uma pessoa que é fã de livros de contos, mas eu achei a escrita da atriz muito legal, assim, tipo, é uma escrita que eu acho meio, pra mim é meio lenta, porque é uma escrita muito poética, assim, eu tive essa sensação de sentida muito poética. E por mais que eu ache, assim, muito estético, assim, eu gosto até, é muito difícil pra mim ler, porque eu fico meio confusa, eu me perco. Eu tenho que ler a mesma frase 15 vezes pra entender o que essa frase quer dizer. Eu posso ser burra? Posso. Mas é um detalhe. Mas, assim, as histórias eu gostei. Enfim, não sei qual foi a minha favorita, mas eu gostei muito da escrita, eu gostei dos contos, foi rapidinho pra ler também. As histórias são legais, eu acho a capa linda, veio com brinde, eu gosto muito do brinde. Mas eu acho que foi um bom livro pra fechar o ano, mesmo que eu não tenha fechado o ano de fato com ele, porque eu li esse livro em outubro. Mas em minha defesa, em outubro foi quando eu comecei a trabalhar e eu tive que me acostumar com a rotina. Eu não sei porque eu tô me justificando. Enfim, um livro muito bom, super recomendo. É um livro mais de, acho que é tipo terror, horror, assim, nessa vibe, né? Muito de suspense, thriller. Mas recomendo, é bem rapidinho de ler, por ser é um livro pequenininho, curtinho, capa dura, né? Então, assim, recomendo. Um beijo, Patrícia, que com certeza tá vendo esse vídeo, pode ter certeza que esse vídeo vai chegar nela. E é isso. Esses foram os livros que eu li ano passado, né, em 2025. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas leituras, né, das minhas opiniões sobre minhas leituras. Eu posso ter me perdido um pouquinho, né? Mas eu acho que esse é o charme do canal aqui, eu me perdendo o que eu tô falando, né? Sempre acontece. Eu quero saber também aí quem gosta de ler as leituras de vocês, ou então se vocês já leram algum desses, me contem aí. E não esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, deixar o seu like pra me apoiar. E é isso.